Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar nossa leitura bíblica diária, livro de Mateus, capítulos 23, 24 e 25. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não o ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos como os outros. Vejam como eles são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na festa e nos braços. E olhem os pingentes grandes de suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família. E tem somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus e hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, como vocês mesmos não entram nem deixam que entram, os que não querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem, fazem logo longas orações. Por isso, o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por toda a terra, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim. Se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é a mais importante, o ouro ou o templo, que sacrifica o ouro? Vocês também ensinam isso. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus, pelo próprio Deus que está sentado ali. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva do doce e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, como um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro esses são cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Por fora parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheias de mentiras e pecados. Ai de vocês, mestres da lei e de fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos às pessoas que viveram de modo correto. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação no inferno, pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes, que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, o que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Jesus terminou dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas,
mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Capítulo 24. Jesus saiu do pátio do templo, e quando já estava indo embora, seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E Jesus continuou: Vocês verão no lugar santo o grande terror, de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre pegar suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas, das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham que fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: Vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão muitos falsos profetas e falsos messias, farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: Vejam, ele está no deserto, não vão lá, ou ainda: Vejam, ele está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago arrisca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, ali ajuntarão os urubus. Jesus disse: Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, e de um lado até o outro. Jesus disse ainda: Aprendam a lição da figueira, que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou, dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naqueles dias, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e outra será deixada. Fiquem vigiando, pois não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso,
Também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda: Sabemos que o empregado fiel é inteligente e o patrão o encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o patrão formal pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar, então começará a bater nos seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará para ir para o lugar onde os hipócritas vão. Aí ele vai chorar e ranger de dentes de desespero. Capítulo 25. Jesus disse: Naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-os com seu noivo. 5 eram sem juízos e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu-se um grito: O noivo está chegando, venham encontrar-se com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízos disseram às outras: Deem um pouco do óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem vocês são. E Jesus terminou dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e qual será a hora. Jesus continuou: O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar, e o homem que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: O senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 moedas que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Vamos, venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 moedas que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel, negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o senhor é um homem duro que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e quando eu voltasse receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda, mas o que não tem pouco, até o que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão, empregado inútil, ali vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos dessa terra se reunirão diante dele, e ele se separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa.
Estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro, recebemos nossa casa, ou sem roupas e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu estava com fome e não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O Senhor responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas mais pessoas humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Amém? Que o Senhor Jesus continue abrindo nossa mente para o entendimento da sua palavra. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.